de Americana tem a honra de recebê-los para a palestra Standard Probatório nos Crimes de Gênero. Destacamos as autoridades que compõem a mesa de honra desta sessão. Doutora Patrícia Vanzolini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Dr. Leonardo Sica, vice-presidente da OAB São Paulo. Dr. Belfort Baum Neto, presidente da subseção de Americana. E registramos ainda as ilustres presença do Dr. Max Fernando Pavanello, presidente do Conselheiro Estadual. Dr. Neilton Correia Neves, conselheiro estadual. Doutora Audrey Cocol, conselheira estadual. Gostaria de destacar também a presença dos presidentes das comissões da Casa. Doutora Patrícia Giovanetti, diretora da Associação dos Advogados Públicos de Americana. Dr. André Marque Campos, presidente da Comissão de Prerrogativas. Dr. Gustavo de Castro, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Dr. Antônio Dias de Oliveira, membro da Comissão de Direitos de Família. Doutora Kelly Fávaro, presidente do exercício ilegal da advocacia. E também o Dr. João Mancuso, presidente da Associação dos Advogados Públicos de Americana. Passo a palavra à nossa presidente, doutora Patrícia Vanzolini, que procederá à abertura oficial deste evento. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui em Americana de novo. Já tive, quantas vezes eu estava pensando, eu tive na tua posse, tive num outro evento, tive entreguei carteira. É a terceira ou quarta vez que eu estou aqui, mas fico muito feliz de voltar e volto sempre que posso. E como o Léo estava falando aqui do meu lado, né? A gente conseguiu essa agenda assim meio em cima da hora, então eu agradeço demais a todo mundo que veio, que pôde estar aqui. E na verdade é mais um pretexto para estar junto, né? A gente estava com uma sequência, né, em Limeira e tudo, mas tinha Americana no meio do caminho. Vamos para Americana, vamos falar, vamos conversar, né? Porque eu acho que essa proximidade, alguns aqui talvez não nos conhecessem, né? Nunca tivessem nos visto assim pessoalmente, podido trocar ideia. Eu acho que sempre que a gente pode usar dessas oportunidades para estar junto, é isso aí. Então o tema da palestra é, na verdade, um pretexto para a gente conversar, para a gente, enfim, estreitar os nossos laços. É isso, eu vou passar a palavra para o presidente Belfort aqui, que aqui nos recebe com a sua gentileza de sempre. Presidente, muito obrigada. Obrigado, presidente Patrícia. Uma honra recebê-la aqui, juntamente com o nosso vice-presidente, o Dr. Leonardo Sica, os conselheiros estaduais, o Max, Neilton, Audrey, a minha diretoria querida, presente aqui integralmente, né? O meu vice Fabiano, o meu secretário-geral Kleber, a minha secretária adjunta Glória, a minha tesoureira Calma. Eu não vou citar o nome aqui, mas já foi citado vários presidentes de comissões, enfim. É uma honra recebê-los aqui. E é uma honra, presidente. Eu posso dizer que faz 9 anos que eu estou na diretoria. Nunca vi, que eu me recordo, em outras gestões, vi presidente e vice-presidente na subseção americana mais que uma vez.
Isso demonstra respeito, a honra, né? E essa parceria, essa aproximação que São Paulo faz junto ao interior. Isso é muito importante. Isso demonstra que a advocacia está fortalecida, a nossa OAB é fortalecida, nós somos uma instituição de maior respeito do país. Isso se demonstra justamente por essa força que nós temos de estarmos aqui juntos e podemos receber a nossa presidente e o nosso vice-presidente da Seccional São Paulo. Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui presentes. Então é isso. Sem mais delongas, pode ser? Tá bom. Bom. E bom. Ele está doutrinado já com a minha questão aqui. Bom, gente, o tema aqui que eu escolhi é um tema muito prático, né? É um tema que me aflige. Eu disse isso também recentemente. Me aflige como mulher, porque é o que sou, mãe de 2 filhas, não é? E que posso, e já sofri alguns tipos de violência, e posso ver minhas filhas sofrendo também, mas também me aflige como professora, que sou, e sobretudo como advogada, né? Eu acho que é um tema, por isso que eu digo que é um tema prático, porque eu como advogada, e aqui só fazendo um parênteses, né? Eu estava dando agora uma entrevista falando sobre a questão de ser a primeira mulher presidente, né? Eu acho que de fato isso é muito importante. Eu nunca vou poder negar o orgulho que eu tenho desse título, que seria falsidade, mentira, cara de pau. Eu dizer, eu não tenho orgulho de ser a primeira mulher, mas de verdade eu gostaria de ter a minha gestão lembrada pelos méritos dela, né? Eu acho que assim, se a única coisa que for lembrada na minha gestão, Melfa, foi que eu era a primeira mulher, eu fiz pouco. Eu gostaria de ter ali uma lista de feitos, que não são feitos meus sozinha, são feitos da gestão inteira, de toda a diretoria e das subseções. Eu gostaria de ser lembrada como uma boa gestora, né? Uma mulher e uma boa gestora. E eu acho que para você ser um bom gestor de ordem, isso um pouco na minha concepção, tem que ter o sentimento da advocacia. O sentimento no sentido de, vou dizer de forma mais clara, tem que advogar. Muita gente me acusava, quando não me conhecia, de não advogar. Eu ficava muito magoada com isso, porque eu nunca fiz propaganda da minha advocacia, nunca fiquei divulgando, até porque tinha medo do TED, não é mesmo? Não sabia bem os limites, eu posso divulgar. Então eu sempre fiz uma advocacia discreta, mas muito ativa, né? Meu ganha-pão é a advocacia. Eu sou também professora e como professora me sentia mais livre para usar as redes sociais, até porque eu preciso das redes sociais para me comunicar com os meus alunos, então é até uma necessidade. Mas basicamente eu advogo. E advogados advogam. Eu continuo advogando, igual antes. Recentemente eu estava no fórum e alguém me perguntou, nossa, você ainda faz isso? Você ainda faz audiência? Você ainda vai no CDP? Eu, sim, é isso que eu faço. E eu acho que é isso que me credencia a ser presidente da Ordem dos Advogados e das Advogadas. Porque se eu não fosse advogada, eu não poderia. A meu ver, me faltaria um atributo, né? Então acho que o mais importante é ter alguém ali que tenha a experiência do que é a advocacia, sinta as dores, entenda os problemas de quem advoga ali, barriga no balcão, ou olho na tela, né, hoje em dia, e consiga, portanto, resolver esses problemas para os seus colegas. A meu ver, esse é o principal. E por que eu estou falando isso? Porque esse tema bate na minha advocacia na prática. Eu já advoguei em muitos casos para pessoas vítimas, para mulheres vítimas. Eu tenho muitas clientes que são vítimas de crimes de gênero, e já advoguei também para pessoas acusadas desses crimes, porque é isso que os advogados fazem, os advogados advogam, é isso que eu faço. Então quando uma pessoa procura, eu advogo para ela, e eu já advoguei dos dois lados, e por isso eu sei que são casos extremamente desafiadores.
Porque se você está defendendo a pessoa que foi vítima, é um processo invasivo, é um processo agressivo, é um processo duro, é um processo que expõe a intimidade, são processos pesados, né? Eu fico imaginando aqui, se eu como mulher fosse estuprada ou fosse espancada pelo meu marido, a quantidade de dúvidas que eu teria de ir numa delegacia e prestar uma queixa, né, no popular. Veja, se a minha carteira, minha bolsa for furtada hoje, eu não vou ter o menor pudor de ir na delegacia e dizer que eu fui furtada. Talvez eu tenha preguiça. A pudor não. Agora, se eu tivesse sido estuprada, ou tiver apanhado do meu marido ontem à noite, ou tivesse sido estuprada por um colega numa festa da OAB, milhares de dúvidas virão à minha mente antes de ir a uma delegacia. Eu vou pensar, o que será que vão pensar de mim? A minha intimidade vai ser exposta, a minha vida sexual vai ser exposta, a minha intimidade familiar vai ser exposta, o que a minha filha vai achar, o que os meus clientes vão achar, o que os advogados em geral vão achar. Eu vou pensar se vão acreditar em mim, vou pensar se não vão minimizar e dizer que na verdade é mimimi. Eu vou pensar em milhares de coisas. E para aqueles que aqui são homens, que não têm essa vivência, eu peço que se coloque assim um pouquinho nos sapatos de uma mulher e perceba o quão difícil é você expor uma situação dessa. Imagine eu expondo que fui espancada pelo meu marido e depois entrando para presidir uma sessão do conselho, e ouvindo piadinha, ouvindo risadinha, ouvindo gente dizendo assim, ó, aquela aí, ó, que acha que manda aqui, mas na verdade lá em casa ela é espancada pelo marido. Então eu imagino e sei disso, o quão difícil é trabalhar num crime de gênero, num crime de vítimas, mulheres, defendendo a vítima. O quanto você precisa ter cautela, cuidado, resguardo para não expor essa mulher. Mais de uma vez, eu atendi mulheres no meu escritório, alunas inclusive lá do Mackenzie, mais de uma vez, que me reportaram terem sofrido abuso sexual, terem sofrido violência ali no ambiente até universitário, e vem me procurar pedindo ajuda e pergunta o seguinte, isso, tá bom, eu vou lá e faço a denúncia, isso vai vazar? Eu vou ser exposta? Eu digo, olha, você quer que eu responda porque está na lei? Ou você quer que eu responda a vida real? Na lei, o processo é sigiloso, o inquérito é sigiloso, você vai ficar absolutamente protegida. Na vida real, eu infelizmente não consigo garantir. Eu não consigo garantir que nível, que repercussão que vai ter isso. Então são processos muito duros para advogado. Não sei se tem alguém aqui que advoga nessa matéria. São processos que a cada audiência a pessoa fala, não acredito, eu vou ter que ser ouvido de novo. Eu vou ter que falar de novo, ele vai calar, eu vou trombar com ele no fórum de novo, eu não quero isso, eu não quero mais. Por outro lado, são processos também muito desafiadores quando a gente está advogando para alguém que é acusado desse tipo de crime. Porque muitas vezes a pessoa sente que nada do que ela fala é ouvido, que ela já está pré-julgada, que o juiz já pré-julgou, que a mídia já pré-julgou, que todo mundo já pré-julgou, que nada que ela leve é levado em consideração. Mais de uma vez também eu atendi pessoas no meu escritório que falavam, mas doutora, não existe aquilo de que eles que precisam provar que eu sou culpado? Eu digo, mas desculpa, isso aí é dos livros, viu? De direito. Na vida prática, muitas vezes a gente tem que sair de forma ativa procurando provas da inocência. Porque senão acabou. E são crimes muito duros. Olha, eu trabalho com acusação de crime sexual contra menor e é difícil. Eu brinco lá no escritório que eu não quero mais caso assim, mas é que acaba chegando, né? Acaba chegando, enfim, e a gente é advogado, a gente advoga. Mas eu prefiro trabalhar em caso de lava-jato, lavagem de dinheiro, tráfico internacional, do que caso desse tipo, porque é muito desgastante, tanto para um lado quanto para o outro. Essa é a verdade dos fatos, tanto para atuar em nome da vítima, quanto para atuar em nome de quem é acusado. É uma situação sempre, sim, muito desafiadora.
E ela é desafiadora justamente um pouco por causa dessa configuração. Porque os crimes de gênero, e o que são crimes de gênero? Só fazendo uma pequena explicação. Crimes de gênero são aqueles crimes que atingem as mulheres, sobretudo por uma razão de machismo. Ou seja, não é que são crimes que atingem as mulheres como quaisquer outros, são crimes que atingem as mulheres por questões relacionadas a machismo, ou seja, crimes sexuais e crimes de violência doméstica. Eu sempre digo para as minhas alunas que o homem estupra não por desejo sexual. O estupro é um crime de poder. O estupro é um crime que o homem diz assim: o seu corpo é meu. Não é desejo, porque desejo todo mundo tem, homens e mulheres. E o homem não é nenhum animal instintivo para não conseguir controlar os seus desejos. Da mesma forma que o homem que bate na mulher dentro de casa. Ele bate porque ele se acha dono. É uma questão de poder, não é? Essa é a verdade dos fatos. Mas então, o fato é que, quando a gente tem crimes de gênero, a gente tem um problema que é esse aqui. Qual é o nível de prova? Isso é que é estándar probatório. Qual é o nível de prova exigido para condenar alguém por um crime de gênero, por um crime sexual ou um crime de violência doméstica? Ou dizendo até de uma forma mais direta, a palavra da vítima deve ser suficiente para condenar alguém por um crime sexual ou por um crime de violência doméstica? Essa é a pergunta prática, muito prática da minha vida cotidiana como advogada, e de todos os advogados criminalistas, eu acho que estiverem presentes, ele já sentiu essa dúvida. E por que essa dúvida se coloca? Porque a gente tem aqui bem uma encruzilhada entre duas coisas. Eu vou contar rapidamente, vou pedir desculpa para o Max que já ouviu essa história, então ele não pode dar spoiler. O Léo também. Mas eu vou contar uma história que eu acho bem emblemática da importância dessa questão. É uma história contada por uma amiga minha, que aconteceu, tem até lá no site, depois eu fui procurar, está lá no site do Innocence Project. Então, minha amiga contou a seguinte história numa aula de pós-graduação, que eu estava abrindo e chamei ela para dar uma palestra. Ela contou a seguinte história. Uma menina de 15 anos foi estuprada. Uma menina de 15 anos chega em casa, tarde, depois da escola, deixou passar um tempo depois da escola, né? Ela chega atrasadíssima, toda meio que desmazelada, e chega em casa e começa a ser pressionada pelos pais de onde ela estava. Os pais perguntam onde ela estava, se ela estava com um namorado, o pai muito rigoroso, muito religioso, fala que se ela tivesse com um namorado ela ia ser expulsa de casa. A mãe diz que se descobrir que ela estava com um namorado, que ela não era mais virgem, ela ia ser expulsa de casa, ia apanhar, ia levar uma surra, ia embora, ser mandada embora da casa, que eles não iam aceitar aquela pouca vergonha. A mãe diz que vai levá-la no ginecologista, que o ginecologista vai mostrar se ela é virgem ou não, e que se descobrir que ela não é mais virgem, acabou, não é mais filha deles, vai pro olho da rua. E aí a menina começa a chorar desesperadamente e conta que foi estuprada, que estava a caminho da escola e que foi estuprada. Os pais ficam ali chocados, levam ela para a delegacia, e na delegacia são mostradas fotografias ali no celular do investigador, fotografia de pessoas que tiveram passagem ali pela polícia, e ele identifica uma das pessoas. Essa pessoa, ela então sai com aquela guia para fazer o IML, vai fazer exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito demonstra que de fato houve uma relação sexual recente. Ela diz que o estupro se deu num terreno baldio mediante emprego de uma faca, que a pessoa encostou uma faca no pescoço dela. Não tem vestígio da faca, né? Não deixaria vestígio, mas tem o vestígio da relação sexual. O rapaz que foi identificado era um rapaz que estava cumprindo regime aberto por um tráfico privilegiado, um rapaz de 21 anos, que estava cumprindo o tráfico privilegiado, é levado para lá, levado para a delegacia, conduzido à delegacia, e nega veementemente. Diz que não foi, que não fez nada, que estava em outro lugar procurando emprego, numa feira ali de vender, né, bugiganga, que estava em outro lugar bem longe da cidade. Ele não tem testemunha, não tem prova nenhuma do que ele está dizendo. Temos aqui o inquérito, a palavra dela, o exame de corpo de delito e a palavra dele. O inquérito é relatado,
remetido ao juízo, visto ao promotor, oferece denúncia. Durante a instrução criminal, só são ouvidos ela e ele. Não há testemunhas, não há mais nada. É ouvido primeiro ela. Ela ratifica o reconhecimento. Diz que é ele mesmo, aquele que ela reconheceu na fotografia, é mesmo aquele rapaz que estava sentado na sala da audiência. É esse? É esse. O juiz pergunta para ela se ela tem algum conhecimento prévio dele, se ela já o conhecia anteriormente e se ela tinha alguma razão para querer prejudicá-lo, se ela tinha alguma razão para imputar ele falsamente um crime. Ela disse que não o conhecia, que não tem nenhuma razão para prejudicá-lo. Então, acaba a inquirição dela, passa a ser um interrogatório dele. Ele continua negando, não tem nenhuma demonstração, não tem nenhuma prova, não traz, não aporta nenhuma prova para o processo, mas continua negando e o juiz faz a mesma pergunta. Se é mentira, por que seria mentira? Se ela tinha alguma razão para mentir, se ela tinha alguma razão para imputar ele com um falso crime, e ele fala, não sei, mas é mentira. E ele bate o pé que era mentira, e no entanto ele é condenado a uma pena de 8 anos e pouco, né? A pena mínima do estupro é de 6 anos, agrava-se a pena aqui pela reincidência e a pena acaba chegando a 8 anos e pouco. Em regime inicial fechado, ele vai preso. 3 anos depois, essa história chega no Innocence Project. Innocence é uma organização que cuida de rever, é uma organização privada, né, não governamental, mas que cuida de rever condenações injustas. Né? Ela começa nos Estados Unidos, quando se populariza o exame de DNA, revendo condenações daqueles que estão no corredor da morte, sobretudo cotejando com o exame de DNA, que se popularizou na década de 90, 2000, e vem para muitos países, entre eles o Brasil. E o Innocence, ele só faz revisão criminal, não é uma organização que preste assistência judiciária, assim como, né, a OAB, eles só fazem revisão criminal, e eles só fazem revisão criminal em casos de inocência. Ou seja, eles não vão alegar nulidades, eles não vão procurar por questões processuais. A questão deles é provar a inocência. Por isso tem uma triagem. Se você entrar no site do Innocence, é até legal, né? Porque tem ali como é que eles fazem a triagem dos casos, e a triagem dos casos passa por eles concluírem que de fato a pessoa é inocente, que houveria um erro judiciário. Bem, a mãe desse rapaz, depois de 3 anos ele preso, a mãe desse rapaz escreve para o Innocence e diz que ela tem certeza que o filho dela não fez isso, blá blá blá, que ele estava mesmo em outro lugar e que ela acredita viamente, etc. Bom, de alguma razão, de alguma forma, essa mãe consegue convencer o pessoal do Innocence, e o pessoal do Innocence então sai atrás de provas novas, não é para fazer uma revisão criminal, de provas novas que possam demonstrar a inocência dele. E aí a gente pensa aqui como criminalista, né? O mesmo quem assiste Netflix, né, seriados de direito penal, fica pensando, como é que a gente prova? Vamos imaginar que nós somos advogados dessa pessoa, desse rapaz. E a gente precisa provar que ele não estava lá no terreno baldio, que ele estava a muitos quilômetros de distância, numa feira, fazendo outra coisa. Como é que a gente prova isso? O que vocês acham? Testemunhos. É o nosso primeiro, né? Mas não tinha. Já não tinha na época, 3 anos depois, menos ainda. Segundo ele ficou zanzando numa feira, ele não parou, não conversou com ninguém ia lembrar da cara dele. Ele tinha celular na época, ele tinha celular na época. Fizeram a triangulação, a prova, a condenar sempre fazem, para inocentar o juiz está se a triangulação para poder... Pois é, as herbes, né, a geolocalização, era uma possibilidade da gente demonstrar que ele não estava perto do terreno baldio, não tinha sido feito. Isso não tinha sido feito. A gente podia pensar mesmo no exame de DNA, não tinha sido feito. Embora tivesse sido feito o exame de corpo de delito, que tem indicado que tinha havido uma relação sexual, esse material não tinha sido preservado depois do trânsito julgado, e portanto não havia mais como fazer DNA. Mas ele poderia pensar em câmeras, né? Hoje em dia também a cidade inteligente, tudo é filmado, tudo é gravado, mas fazia 3 anos, não tinha mais. Então, dessas alternativas todas que nós estamos pensando, a alternativa mais viável era mesmo as herbes, né? A empresa de telefonia dizer a geolocalização. Como a gente sabe, a revisão criminal não permite dilação probatória. Então, para entrar com uma prova nova na revisão criminal, a gente tem que fazer a colheita dessa prova em sede de procedimento de justificação
investigação criminal, né, que a gente chamava, hoje é o procedimento de produção antecipada de prova do direito civil. Então a gente entra e foi o que elas fizeram. Elas entraram no juízo de condenação, que é o juízo competente, pedindo que fosse feito pedido ofício à empresa de telefonia para que dissesse a localização dele e pedindo também para que ela fosse intimada a fornecer o número do celular dela, porque isso não estava nos autos, os autos eram muito parcos, a informação, que ela fosse intimada para oferecer o celular dela para que dissesse então onde que estava a localização dela. E ela é intimada. E quando chega a resposta dela, ela é intimada para oferecer o número do celular. Quando então chega a resposta dela? E a resposta dela, através de um advogado, 3 anos depois, é que ela havia mentido. É que era mentira essa história. E que a verdade verdadeira é que ela estava com o namorado. É que aquela primeira ideia dos pais era verdadeira. De que ela tinha ido para um lugar com o namorado, um drive com o namorado, transou com o namorado. A mãe ficou pressionando, dizendo que se ela não fosse mais virgem, ela ia ser expulsa de casa, ela surtou, ela, enfim, né, ficou apavorada que ela ia ser expulsa de casa e entendeu que o único jeito dela justificar que ela não era mais virgem era falar que ela foi estuprada. A partir dessa primeira mentira, o resto andou sozinho. Ela foi na delegacia, foi apresentada uma foto, ela ali impressionada, acuada, falou: se eu não reconhecer, a minha história não vai parar de pé, né? Vamos confiar. Então reconheceu, nem achou que a pessoa ia ser encontrada, enfim, a pessoa foi encontrada. E nessas ela foi se enredando. E agora, 3 anos depois, ela, quando foi intimada a apresentar o celular, ela não quis mais mentir, ela quis dizer a verdade e disse ali a verdade. Com base nesse depoimento novo, elas entraram com a edição criminal e ele foi solto, foi libertado no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia que ele foi libertado, então, enfim, podia ter, né, contraído Covid, né, um bocado de coisa, graças a Deus não aconteceu isso, e ele teve ali a sua liberdade restituída. O que eu acho assim, emblemático desse caso é um pouco da nossa atitude em relação a ele, todos os meus alunos ali, quando esse caso foi reportado para uma aula de pós-graduação. Porque no primeiro momento, quando eu perguntei, a palavra da vítima deve ser suficiente para uma condenação? A maioria disse que sim. Quando eu fiz essa pergunta de novo, no final, todos ficaram bem mais em dúvida. Mas aí começou a surgir uma outra pergunta. A pergunta sobre se ela não poderia, então, responder agora por denunciação caluniosa. Qual seria a responsabilização dela? Se ela pudesse responder criminalmente, civilmente, se ela poderia indenizar o tempo que ele teve preso. Eu achei curioso, porque a nossa mente, a nossa perspectiva punitivista, eu digo isso de todos nós, né? Ela está viciada em tentar achar algum culpado, né? Uma punição criminal para alguém. Então, tudo que antes era voltado para ele, depois se voltou para ela. É claro que denunciação caluniosa é uma coisa terrível, é um crime grave. No caso ali, era difícil, porque ela era menor de idade quando ela praticou essa suposta denunciação caluniosa. Agora ela já era maior, então já veio uma complicação até o ECA, né? A jurisprudência qual permite que eu aplique determinadas medidas socioeducativas depois da maioridade, mas enfim, né? É a solução. Botar essa mulher de 18 anos jogada na cadeia? Agora que ela falou a verdade? Agora que ela falou a verdade? Então, na verdade, o que eu acho emblemático é que a gente fica tanto querendo arrumar uma culpa criminal, como se ela fosse resolver, que a gente esquece de ir na gênese do problema. A gênese do problema, o grande culpado, o Estado. O Estado que fez um processo sem provas, o Estado que não acreditou em um minuto na versão dele, o Estado que foi preguiçoso de se contentar com a palavra da vítima, e o Estado que fez tudo de forma trabalhada e condenou. Esse foi o grande problema desse caso. Então, eu considero que você atribuir esse valor absoluto à palavra da vítima não é bom para o réu, não é justo. E não é bom para a própria vítima. Imagina você como vítima, tendo que reconhecer alguém, sabendo que a sua palavra vai ser a sentença de morte da pessoa. Se você tiver um pico de consciência e alguma dúvida, você não vai reconhecer. Enquanto que se você soubesse que a sua palavra é um elemento para maior
maiores investigações, você ficaria até mais livre de dizer, olha, eu acho que era um careca. Mas pode ter outros aqui, né? No caso, vai ser o Max mesmo. No caso, Max, esqueça. Mas há outros carecas no mundo. Vai ser. Então, bom, então, gente, qual que é aqui a história? A história é, nós temos dois elementos muito importantes para preservar. Um elemento é a presunção de inocência. E por que a presunção de inocência tem que ser preservada? Acho que eu não vou conseguir mexer aqui, mas não importa. Será que eu consigo? A flechinha para frente, aqui, ó. Perfeito. Por que a presunção de inocência é um valor? Porque pensa o seguinte, pensa que os juízes vão errar, concorda? Os juízes irão errar, isso é um fato, não existe. O juiz perfeito, o único é Deus e não nos cabe a perfeição. Os juízes errarão. Se os juízes vão errar, o erro de você condenar um inocente, ele é equivalente ao erro de você absolver o culpado? São dois erros que valem a mesma coisa? Não. Não, do ponto de vista de uma sociedade civilizada, o erro de você absolver o culpado é um erro que a gente pode suportar. Um erro de condenar um inocente, na dúvida condena-se, é um erro que nós não podemos suportar. Isso é muito intuitivo, assim, qualquer um, medite, qualquer um aqui, que fosse colocado na prisão injustamente, eu acho que o sentimento de indignação é indivisível. Você está sendo privado da sua liberdade de forma equivocada. Não dá para a gente suportar esse erro enquanto Estado que se pretende civilizado. Então esses dois erros não são equivalentes. Por isso que a gente tem consagrada na Constituição a presunção de inocência. E para fazer valer então a presunção de inocência, quer dizer que a gente parte do estado de inocência. A gente não parte assim de uma dúvida se a pessoa é culpada ou inocente, a gente parte do estado de inocência. E é o Estado, através do Ministério Público, do órgão de acusação, que tem que provar. Pensa como se fosse o Alexandre Moraes da Rosa, fez essa analogia do salto com vara. Pensa que o estándar probatório é o nível aqui que fica o sarrafo. Qual que é a comissão do Ministério Público? E construindo prova para conseguir chegar nessa altura para passar você para o lado de lá. É o Ministério Público que precisa construir essa prova. Se ele conseguir, passou, e aí o Estado pode te prender naquele lugar horrível, naquele lugar que é um estado de coisas inconstitucional, mas tudo bem, aí é matéria para outra deliberação, a condição do nosso sistema penitenciário, da nossa execução penal, mas aí o Estado pode te prender e deitar a cabeça no travesseiro de forma tranquila. Eu mandei a pessoa para aquele lugar, mas ela é culpada. Se o Estado não consegue chegar nesse nível de prova, então você não pode ser considerado culpado pelo Estado. O nível de prova, portanto, ele vai determinar quantos vão passar para o lado de lá. Quanto maior o nível de prova, menos gente vai passar para o lado de lá. Portanto, menos chance eu tenho de errar condenando o inocente. Quanto mais baixo o estándar probatório, mais gente vai passar para o lado de lá e mais chance eu tenho de errar condenando o inocente. Então, essa história do estándar probatório, quanto eu preciso ter de prova? É claro que para nós seria muito mais confortável se a gente dissesse assim número, né? Eu preciso ter 78% de certeza. Eu preciso ter 95% de certeza. Não existe isso. Mas os americanos, eles têm aquela expressão famosa em todo filme de tribunal, que é uma lenta dúvida razoável. Então, é preciso que o Estado tenha construído ou tenha obtido uma quantidade de prova que faça com que a versão da acusação seja mais crível que a versão da defesa. Eu, ao colocar as duas na balança, tem que ter mais provas e credibilidade que sustentem a versão acusatória do que a versão alternativa da defesa. E para isso que servem os advogados. Fazendo um pouco aqui a defesa da advocacia criminal, tão mal vista, tão maltratada, muitas vezes tratada com preconceito. A advocacia criminal, ela serve para três coisas. Isso eu vivo falando para as minhas alunas, meus alunos ali de primeiro ano da faculdade. Que tem muita aula com o promotor, tem muita aula com o juiz, acaba ficando tudo de cabeça meio virado. E ele falou, pera um pouquinho, deixa eu dar a versão da advocacia. Para que serve a advocacia criminal? Para três coisas. Para zelar pelo devido processo legal. Para culpados ou inocentes. Todos têm direito ao devido processo legal, não importa o que tenham feito. Todos. Então, para zelar pelo devido processo legal, é que serve o advogado criminalista.
vamos combinar, nós aqui da advocacia criminal, somos os verdadeiros e reais fiscais da lei. Né? Quem fica ali atormentando o juiz, pegando nulidade em cima de nulidade, fiscalizando ponto por ponto, é o advogado, né? Não é o promotor, não, né? Não é. O promotor vai deixando, vamos lá, né? Não, o advogado é o verdadeiro fiscal da lei. Então, para zelar todo o devido processo legal, para impedir a condenação de inocentes. Eu, se fosse juíza criminal, ia ter um advogado de defesa o meu melhor amigo. É o cara que vai impedir que eu cometa um erro atroz. É o cara que vai poder impedir, demonstrar, né, que eu posso estar na iminência de condenar, de botar na cadeia uma pessoa inocente. E a terceira, digamos, utilidade da advocacia criminal é validar, tanto do ponto de vista filosófico, social e jurídico, a condenação dos culpados. Quando uma pessoa é condenada, mas ela teve todas as chances de defesa, o advogado fez tudo que podia para demonstrar o ponto de vista dela, e mesmo assim o Ministério Público conseguiu a prova suficiente para a condenação, puxa vida, toda a sociedade fica tranquila de que aquela condenação foi justa. Não foi boa, mas foi justa. Eu, como advogado, eu tenho uma dificuldade em achar que uma condenação criminal é uma coisa para se alegrar. Eu acho que ela é um mal necessário, mas, né, eu não sei, eu acho muito doida essa cabeça de promotor que fica alegre, né, quando consegue condenar alguém. A condenação é em si mesmo um mal, mas é claro que é um mal justo e necessário em muitos casos. E é o advogado. O advogado é a única pessoa capaz de botar nessa condenação um selo de legitimidade. Porque ele é o único cara que não queria condenar. Todos os outros queriam. Então não tem como saber se aquela condenação foi justa, se foi a mídia, se foi um pré-julgamento. Mas um advogado, ele bota um selo de qualidade nessa condenação e diz que essa condenação foi justa. Pois bem, então presunção de inocência é algo muito importante. Qual que é o problema aqui? A presunção de inocência, só ir com uma flechinha para adiante, a presunção de inocência, ela é superada quando eu consigo justamente ultrapassar esse estándar probatório. Pois bem, eu acho que, para mim ficar claro, não sei se todos concordam, que a presunção de inocência é uma coisa importante e que manter o estándar probatório elevado é alguma coisa civilizatória. Mas qual que é o problema? O problema é que quando a gente fala dos crimes de gênero, os crimes de gênero são diferentes. Eles são diferentes. E eles são diferentes por duas razões. Uma que eu acho até menos importante, que é a questão da clandestinidade, né? Muito se fala que os crimes de gênero são praticados entre quatro paredes, não deixam vestígios, muitas vezes não tem testemunhas. É verdade, ou seja, outros crimes também são difíceis de serem provados. Mas vamos lá, os crimes de gênero, eles são, digamos assim, mais privados e, portanto, mais difíceis de serem enxergados pela sociedade. Mas, a meu ver, o problema principal dos crimes de gênero é que os crimes de gênero, eles fazem parte, eles são a pior e mais nefasta expressão de uma sociedade machista. E essa sociedade machista, ela não acaba com o crime, pelo contrário, ela continua existindo na persecução penal, ela continua existindo nos órgãos policiais. Então, o grande problema é que os crimes de gênero enfrentam toda uma gama de dificuldades que os crimes comuns não enfrentam, a começar pela própria posição da vítima. Qualquer mulher aqui medite um minuto. É diferente ser vítima de um furto e ser vítima de um estupro? É diferente ser vítima de um estelionato e ser vítima de um crime de violência doméstica praticado pelo seu marido, pelo seu namorado? É muito diferente. E quando você, imagina, Deus me livre e guarde, mas precisasse ir na delegacia denunciar um estupro ou denunciar um crime de violência doméstica, você teria alguns medos que eu não posso nem dizer que são medos paranoicos. São medos muito fundamentados. Porque esse tipo de coisa que eu vou falar pode acontecer. Que tipo de coisa? Primeiro, não acreditar em você. Pode acontecer de não acreditar em você. Se você for denunciar um furto, se eu for na delegacia e disser que meu celular foi furtado, dificilmente alguém não vai acreditar em mim. Embora possa ser mentira. Posso estar dizendo que foi furtado, vou pegar o seguro, sei lá o que tem.
Mas dificilmente a primeira reação vai ser a desconfiança. A nossa primeira reação, quando a gente ouve, e digo nossa, me incluindo totalmente, gente, todos nós estamos imersos dentro de uma cultura patriarcal que nos doutrina, nos ensina que as mulheres são mentirosas, que as mulheres são interesseiras, que as mulheres são vaidosas. São todos atributos femininos, né? Que a gente pega desde a ancestralidade. Nós temos um talento especial para o engano, nós temos um talento especial para a ilusão. Somos mentirosas, somos interesseiras, não é? Mulher gasta muito. Onde está escrito que mulher gasta muito? Que pesquisa diz que mulher gasta? É o tipo da bobagem, né? Parafraseando o meu querido Adilson Moreira, que fala do racismo recreativo. Isso é um machismo recreativo. A gente fica dizendo esses estereótipos, até sem muita reflexão, mas são estereótipos negativos sempre. Não tem nenhuma pesquisa financeira que diz que mulher gasta mais que homem. Pelo contrário, tudo quanto a pesquisa, do mesmo jeito que não tem nenhuma pesquisa que diz que mulher dirige pior que homem, embora nós tenhamos sido objeto desse tipo de brincadeirinha boba há milênios. Mas hoje, graças a Deus, as seguradoras sabem que seguro para a mulher é inclusive mais barato. Porque as mulheres são mais cautelosas na direção do que os homens. Isso é provado, isso é dado, né? Aqueles dados de seguro. Enfim. Então, mas não, mulheres são interesseiras e mulheres são vaidosas. Então, quando uma mulher denuncia um crime de estupro, a gente pensa imediatamente que isso é mentira. Isso pode ser mentira porque ela é mentirosa, porque ela é interesseira e quer tirar a grana dele, e porque ela é vaidosa e quer aparecer. Então, as mulheres têm essa pecha de serem maldosas, de serem vaidosas, de serem interesseiras. Isso tudo contamina qualquer denúncia que ela vai fazer. Pense, todos nós desconfiamos. Será que é verdade? A gente pensa isso ainda que por 2 segundos. E se a gente conclui que é verdade, aí a gente passa por uma etapa bem, que é, mas será que ela não deu razão? Se eu perder o meu celular aqui, ou se eu tiver o meu celular aqui furtado, é muito provável que eu tenha contribuído com isso, porque eu sou a pessoa mais desatenta do mundo. Eu deixo as coisas largadas e etc. Mas provavelmente ninguém vai me julgar pejorativamente dizendo, Patrícia, sua descuidada. Mas se eu for estuprar e estivesse dançando com uma saia curta, dançando um funk, tomando todas, é bem provável que alguém achasse que a culpa é minha. É bem provável. Mas o que você estava fazendo assim? Com essa roupa, tendo bebido nesse lugar, o que você queria? É bem provável que se ache que a culpa é minha. Então, uma mulher, quando vai denunciar um crime dessa espécie, ela tem medo, em primeiro lugar, de que não acreditem nela. Ela tem medo, em segundo lugar, de ser julgada como culpada. Ela tem medo, sempre, de ser exposta. Porque é isso, são crimes que abrem a intimidade. São crimes que você vai ter que dizer, pois é, como é que foi a relação sexual, e onde foi, o que fez, o que não fez, ou como é que era, que foi a primeira vez que você não apanhou. Isso tudo é muito duro, dá vergonha, né? Para você dizer para um desconhecido, são coisas difíceis. Então, o processo por esse tipo de crime é diferente, não tem como negar isso. Então, voltemos ao nosso dilema. E como resolver esse dilema? Já que os crimes de gênero têm essa peculiaridade muito marcante, a gente deve reduzir o estándar probatório? Será que nesses crimes a gente deve dizer, nesse tipo de crime, a gente vai condenar com menos exigência de prova do que no crime comum? Por quê? Porque eles são crimes peculiares, são crimes mais difíceis de serem provados, de haver um processo. Ou será que a gente mantém o nível de prova e aí a gente corre o risco de desproteger as mulheres? A mulher que já está com 1000 senões antes de fazer uma denúncia na delegacia, vai falar, quer saber, eu não vou porque não vai dar em nada. Além de tudo, além de desconfiarem de mim, de eu ser exposta, não vai dar em nada. Esse sentimento de que não vai dar em nada, não há como negar. Eu acho que amplia o sofrimento da mulher e também fomenta a impunidade, né? De alguma forma desestimula ela a denunciar se ela tem a sensação de que não vai ter nada nunca, né? Portanto, o dilema está posto.
E eu acho que ele é um dilema muito cruel mesmo, porque, insisto, volto para o meu eu, advogada militante. Já militei de um lado, já militei do outro, e sei que é sempre um sofrimento. Para quem acusa, como é que eu vou enfrentar esse processo? Para quem é acusado, como é que eu vou fazer para provar minha inocência? Que muitas vezes é uma prova diabólica. Como é que eu provo algo que eu não fiz? Como é que eu provo isso? É duro. Então, aqui não tenho respostas absolutas, mas vou dar um pouco do que eu acho que são alguns nortes para a gente superar esse dilema. E já antecipo que acho que não faz parte das minhas, enfim, do que eu considero que é razoável diminuir o estándar probatório. E não é razoável por duas razões. Por uma razão normativa. O estándar probatório, a presunção de inocência, está lá na Constituição. E não está escrito assim, que todos serão considerados inocentes até que se prove o contrário, salvo no crime de gênero. Não existe. A Constituição não faz diferença entre crime A, crime B e crime C. Ela consagra a presunção de inocência no artigo 5º, é cláusula pétrea, e ela não faz diferença. Então, não acho que a gente possa fazer juridicamente. E também, do ponto de vista epistêmico, se a gente reduz o estándar probatório, a gente assume mais risco de condenar o inocente. E esse risco de condenar o inocente não apenas é um risco em si mesmo insuportável, mas ele é um risco seletivo. Porque quando a gente abre o direito penal ao risco de condenar inocentes, que tipo de inocência a gente está falando? Via de regra. A gente está falando daquela população que é selecionada pelo direito penal, que é alvo do direito penal. Uma população como esse rapaz aqui que foi condenado pela menina de 15 anos, um jovem negro e pobre que não teve possibilidade de defesa durante o processo. É sobre eles que recai a grande maioria dos erros judiciários. A gente vê toda semana aí no Fantástico, no Jornal Nacional, casos de erro judiciário. Quem é o alvo do erro judiciário? Geralmente, na enorme esmagadora maioria das vezes, é isso. Então não tem como a gente, eu acho que derrogar, a gente reduzir o estándar probatório, porque a gente viola a Constituição e a gente incorre na possibilidade de ofender a outras populações também vulnerabilizadas, né? O problema é quando a gente tem esse entrecruzamento. Tá bom, as mulheres, em regra, do ponto de vista de uma relação homem-mulher, são, digamos assim, o grupo mais frágil. Mas e entre uma mulher branca que acusa um homem negro? Quem é aqui o grupo mais frágil? Quem é o grupo que é mais alvo de estereótipo? Quem é o grupo que é mais alvo de preconceito? É a mulher, que é mentirosa e ardilosa, ou é um homem negro, que é um predador sexual descontrolado? Que foi algo também, um estereótipo que se quis colocar nos homens negros durante muito tempo, inclusive de forma intencional. Então, a meu ver, não dá para a gente ter uma solução simplista e dizer reduz o estándar probatório e acabou. Mas, por outro lado, não dá para a gente viver como se não fosse nada, porque os crimes contra as mulheres são diferentes e porque a certeza de que aquilo não vai dar em nada é um sofrimento adicional e é um fator de promoção da impunidade. Não pode ser assim. Então, eu, na minha crença aqui, na minha análise, eu acho que 4 coisas têm que ser feitas quando a gente estiver trabalhando no crime envolvendo mulheres. E, a meu ver, essas 4 coisas atendem aos interesses da sociedade, da vítima e do acusado. Atendem a todos os interesses. A primeira coisa é uma credibilização inicial. Não é possível que esse tipo de notícia seja recebida com desconfiança. Num primeiro momento, uma mulher que denuncia um estupro ou que denuncia um crime de violência doméstica tem que ser tida como alguém que está falando a verdade. Tem que se considerar que ela está falando a verdade. Do mesmo jeito que se ela denunciasse qualquer outra coisa, ou que um homem denunciasse qualquer outra coisa. Se no curso da investigação vai se provar que ela está mentindo, vai ter denunciação caluniosa, são outros 500. Tem uma pesquisa feita a respeito de denúncias de crimes contra mulheres no México, que mostra a quantidade de tempo que a polícia levava para investigar desaparecimentos de mulheres.
porque havia sempre uma perspectiva de que ela tinha saído com o outro, de que ela tinha saído para transar, que ela era uma devassa. Então levava-se um tempo muito maior para sair em busca de uma mulher do que para sair em busca de um homem desaparecido. E esse tempo maior que se levava é o tempo que as mulheres eram mortas, por exemplo, né, durante esse sequestro, o que quer que seja. Então, a falta de credibilidade inicial, essa propensão à desconfiança, pode causar danos irreversíveis. De qualquer forma, pode ser muito duro para a mulher sentir que ela vai chegar lá e não vão acreditar nela, vão desconfiar dela, né? Enfim. Então, em primeiro lugar, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero diz que nós temos que nos despir, nós, os juízes, né, delegados, enfim, despir os preconceitos. É preciso de fazer uma inversão de papéis. Se essa denúncia fosse feita por um homem, eu ia desconfiar desse jeito? Não. Então, acredite-se nela. A segunda coisa é proteção. É pensar que uma vítima, quando denuncia um crime dessa espécie, não é uma vítima comum. Ela não pode ser constantemente requerida. Ela tem que ser preferencialmente ouvida uma única vez. Porque uma coisa é eu relatar 10 vezes como o meu celular foi furtado. Outra coisa é eu relatar 10 vezes para 10 pessoas diferentes como eu fui estuprada numa cópula anal, quando eu estava bêbada. É diferente. Cada vez que eu relato é um sofrimento, é uma vergonha, é um incremento daquela lesão, é a chamada revitimização. Eu sempre fui defensora da ideia de que, além do depoimento sem dano, além daquele depoimento especial de 2017, tem que ser aplicado aos crimes sexuais. Tem que ser aplicado aos crimes sexuais mesmo quando há vítimas mulheres adultas, né, que ela seja ouvida uma vez só, num ambiente controlado, em que ela não seja acuada, em que ela não seja ameaçada, em que ela não seja exposta, em que ela possa falar livremente, e em que as partes assistam o depoimento remotamente, possam fazer perguntas através de interposta pessoa, então as partes participam da construção dessa prova, até porque uma prova sem contraditório não tem validade, né? Podem, mas através de uma interposta pessoa, geralmente é um psicólogo, uma psicóloga que fica ali na sala fazendo, né? Não sei se todos aqui já participaram do depoimento especial das crianças, funciona, e eu acho que para as mulheres vítimas de crime sexual deveria ser feito o mesmo tipo de inquirição, e que, como é um procedimento judicial de produção antecipada de prova, mesmo que feito durante o inquérito policial, ele é feito uma única vez. E ele é usado depois para sempre, você não fica requerindo. Então, uma criança, por exemplo, nem é ouvida numa delegacia. Não é mesmo? Se você for numa delegacia, né, onde ele denunciar um crime sexual contra uma criança, o delegado não vai ouvir. Ele vai pedir para o juiz fazer a colheita do depoimento especial, porque essa criança é ouvida uma única vez, com toda a presença das partes remotamente, ou seja, para que elas possam de fato intervir, mas intervir de forma não violenta, a não macular, a não pressionar, né? Entendo que essa vítima tem que ser especialmente protegida. Se não for caso de depoimento especial, se for um caso de depoimento na audiência, não podem, né, lei Mari Ferrer, não podem ser trazidos fatos estranhos ao processo. Não podem ser trazidos fatos de forma agressiva, de modo a culpabilizar, de forma a enxovalhar a honra da vítima, nada disso. A pessoa tem que estar segura que isso não será feito, né, na hora de enfrentar um processo como esse. Além, evidentemente, da proteção física, né? Eventualmente concessão de medida protetiva. Lembrando que o estándar probatório, ele difere de acordo com o momento processual que a gente está. O estándar probatório para condenar, eu acho que tem que ser elevado, mas o estándar probatório para conceder medida protetiva, não. Medida protetiva é uma medida cautelar, preventiva, com o mínimo de indício, a meu ver, tem que ser concedida. Tem que ser concedida a medida protetiva. Então, proteção. Também é preciso que a interpretação dos fatos e das provas seja uma interpretação que leve em consideração o ponto de vista da mulher. Eu tenho um caso, bem brevemente, que eu acho que mostra como essa interpretação muitas vezes é diferente para homens e para mulheres. Foi o caso de uma menina, minha aluna, que acusou o cara que ela tinha saído e mantido relações sexuais de não usar camisinha fraudulentamente. O que aconteceu? Ela saiu com o cara, transou com o cara de camisinha, conforme haviam combinado. Era a primeira vez que eles se conheciam, era a primeira vez que eles se encontravam, transaram de camisinha. Da segunda vez
ele não tinha usado a camisinha. Ela imediatamente escreveu para ele, falando que absurdo, por que você não usou? Você não falou que ia usar a camisinha? Olha isso aqui. Mandando inclusive foto da camisinha para ele. Olha isso aqui. E aí ele deu uma de louco, meteu um pouco, como se diz, falou um kkk, falou, a gente estava muito louco, mas tudo bem, porque você não vai engravidar, você toma a pílula e eu não tenho doença nenhuma. E ficou por isso mesmo, e ela falou, mas eu não queria continuar essa conversa aí, ela mandou, ele não respondeu mais, e ela foi na delegacia e fez um boletim de ocorrência pelo crime de fraude, de violação mediante fraude, o artigo 215, violação mediante fraude. Ele foi chamado para ser ouvido, ele foi ouvido, ele disse que mudou um pouquinho a versão dele da história, ele disse que ele achava que ela tinha percebido durante a transa, que ele não estava de camisinha, que realmente ele tinha aberto, mas tinha desencanado, e que achava que ela tinha visto e que estava tudo bem, e foi para o promotor, e o promotor pediu arquivamento. E pediu arquivamento por 2 argumentos, que eu acho que tem a ver com isso, com essa ideia de interpretação. Um, dizendo que isso não tinha tipificação no Brasil, que essa conduta não era penalmente tipificada, que o crime de violação mediante fraude só existia quando a fraude fosse sobre um elemento essencial ao ato, como, por exemplo, a própria identidade do agente. Todos os estudantes de direito certamente já lembram que o exemplo que o professor deu desse crime era aquele exemplo dos irmãos gêmeos, que um troca de personalidade com o outro para transar com a namorada desse um. Isso, então, seria uma violação mediante fraude. Ou o médico, que sob o pretexto de realizar um exame, realiza ali um ato sexual, isso seria uma violação mediante fraude, mas o dizer que vai usar a camisinha e não usar, não seria, porque não haveria tipificação para esse tipo de fraude no Brasil. E o segundo argumento que ele diz, que ele usa, o promotor, é que no caso concreto, ainda que assim não fosse, no caso concreto, não estava claro que ela realmente tinha sido enganada. Não estava claro que ela realmente tinha sido enganada. Lembra que a gente está falando do estándar probatório para o oferecimento de uma denúncia, não por uma condenação criminal. Eu, com o máximo respeito, discordo dos 2 argumentos, né? O primeiro argumento, o de que não tem tipificação. A ideia de você, ou o fato de você consentir na relação sexual como sem preservativo, me parece um aspecto essencial do ato. Me parece um aspecto essencial para que o seu consentimento seja válido. Existem outros países em que a ausência desse consentimento válido caracteriza estupro. No Brasil não dá, porque o estupro tem que ter violência ou grave ameaça. Agora, a existência de uma fraude, ou seja, de um consentimento obtido sob determinada condição, que depois não é implementada fraudulentamente, me parece que interpretar que isso não é violação mediante fraude é uma interpretação machista. É uma interpretação que não leva em consideração o quão esse aspecto de usar o preservativo é essencial na tomada de decisão de uma mulher de prestar ou não seu consentimento para uma relação sexual. Me parece que é uma interpretação que desconsidera totalmente o ponto de vista da mulher, né, do corpo da mulher ali envolvido. O segundo argumento, o argumento de que não havia prova suficiente de que ela tinha sido enganada, para que ele fosse válido, ele exige uma ginástica mental, porque assim, eu precisaria pensar que essa mulher, ela acordou na manhã seguinte, sem qualquer razão aparente, com a firme intenção de acabar com a vida desse cara. Quer dizer, ela transou com ele, ela sabe que ela transou sem camisinha, mas ela acorda no dia seguinte, passa uma mensagem, já disposta a dar uma notícia falsa. Bom, isso pode acontecer, é uma possibilidade, mas eu não diria que é uma probabilidade. E isso parte de uma interpretação, de uma visão do que são as mulheres, essa história, né? De que elas sempre agem com uma tremenda má fé, elas sempre têm uma vontade praticamente motivada de ferrar o homem. Ela quer acabar com a vida dele por alguma estranha razão, não fazia sentido. Porque aqui não era só a palavra dela, tinha os prints, tinha a conversa, enfim, né? Então, a interpretação. Mas eu acho que o ponto que me parece mais crucial para que as coisas não deem pizza, mas ao mesmo tempo a gente não avacalhe o escândalo probatório e não diminua a presunção de inocência, é a investigação. Né? O que eu acho que é preciso, e
E hoje, Léo, eu fico cada vez mais pensando nisso, né? O Léo, como é o advogado criminalista, e Léo, a gente sabe, o meu escritório, como o seu, está sofrendo com esse fenômeno. A gente sabe que hoje, o que? 50% dos crimes que chegam ao nosso escritório vão terminar em ANPP. Né? Eles vão terminar em acordo de não persecução penal, salvo por ser incidentes, né? Para os nossos clientes gatinhos. Mas para os primários, aquele que é uma vez na vida, outra na morte, vão terminar em ANPP. E eu pessoalmente, assim, aí é o tema de outro, mas eu pessoalmente eu acho que é isso mesmo. Porque o Estado não vai dar conta de tudo. Então o Estado tem que focar naquilo que não pode ser consensuado, naquilo que não pode ser deixado para trás. Crimes contra mulheres não podem ter ANPP. Crimes contra mulheres fazem parte da exclusão legal do ANPP. Então o que eu entendo é que a polícia deve realmente não apenas ter uma polícia DDM, que é ótimo. A gente foi até aqui, né, na Delegacia da Mulher, super legal, aqui uma estrutura maravilhosa de acolhimento, etc. O que eu acho muitíssimo importante, dentro até daquela perspectiva de proteção, mas a polícia tem que investigar. E se a pessoa que é acusada nega a autoria, é preciso que haja uma investigação que vá em busca de colher elementos, que foi o que faltou nesse caso que eu falei do Inocência. Veja quantas falhas nesse processo. Podia ter se feito a triangulação das antenas, não fez. Podia ter se feito o DNA, não fez. Podia ter se investigado câmeras de vigilância, não se fez isso. Podia ter sido atrás de testemunha, não se fez isso. E isso deu origem a uma condenação injusta. Então é preciso que a etapa de investigação investigue de verdade. Porque a verdade, nesse caso aqui, eu sou uma grande fã da verdade real, eu acho que há outros valores, claro, privacidade, etc. Mas eu acho que a verdade real é um valor do processo, o processo ele tem como objetivo se aproximar da verdade real. Eu entendo que a verdade real vai, de alguma forma, favorecer quem está falando a verdade. Seja denunciante, seja o denunciado que nega. O caso do Robinho é um caso bem paradigmático, que podia ter ficado de palavra sobre a palavra se não fosse feita uma interceptação telefônica e uma captação ambiental. Quantos casos de estupro, não sei aqui quem é advogado criminalista, mas pergunto para o Léo, quantos casos de estupro você já atuou que foi deferida interceptação telefônica? Não é comum. Lavagem de dinheiro é arroz de festa, né? É todo mundo interceptado, lança-fio interceptado, tasca ali, né? Tudo. Nos crimes contra as mulheres, isso não são medidas comuns. Então, o que eu acho é que a gente tem que pensar fora da caixa e aprimorar tanto a nossa legislação quanto a nossa prática para que haja métodos de investigação eficientes. Não adianta a gente se acomodar dizendo que são crimes difíceis. São crimes difíceis, por isso tem que ter talvez uma investigação mais invasiva. Também não estou aqui, né, propugnando invasão de privacidade, mas do mesmo jeito que se faz isso para proteger outros bens jurídicos, tipo o sistema financeiro, por que não se faz isso para proteger as mulheres? E a verdade, é claro que os meus clientes, pessoalmente falando, não gostariam nada de serem interceptados, claro. Mas entre ser interceptado e ser condenado, eu tenho certeza que ele preferia ser interceptado e que a verdade aparecesse. E o caso do Robinho tem um aspecto que eu acho especialmente curioso, que é polêmico aqui no Brasil, mas que eu acho interessante, que é o fato de que a própria denunciante foi interceptada. Porque veja, quando uma pessoa faz uma denúncia, eu posso estar diante de uma vítima de estupro e um estuprador, eu posso estar diante de uma denunciadora caluniosa e de uma vítima de denunciação. Essas duas coisas são, em tese, possíveis. Em tese, possíveis. Então foi feita uma interceptação, inclusive em relação à vítima, que constatou que ela estava falando a verdade. Que ela não estava mentindo, que quem estava mentindo era ele, né? Quando alegou lá o caso do Daniel Alves, também é um caso muito baseado em prova técnica, né? Quanto mais a prova técnica foi saindo, mais ele foi correndo atrás da prova técnica, agora saiu que beijou, agora beijou e transou, agora beijou e transou. Cada hora ele foi arrumando o depoimento dele, e obviamente não deu nada certo, mas porque não ficou palavra contra palavra. Então eu acho que esse, na verdade, é um dilema, mas é também um falso dilema, que pode ser superado se a gente ampliar, tanto do ponto de vista legislativo, quanto do ponto de vista da prática da investigação, os métodos de investigação e levar os crimes contra as mulheres
a sério. Eu acho que assim a gente respeita tudo, fica todo mundo contemplado. A gente respeita o direito das mulheres, a certeza de que não vai dar pizza, de que a coisa vai ser investigada, e o direito de quem é denunciado à presunção de inocência, até que se prove o contrário. E terminando, quando também é preciso derrubar uma coisa que eu acho que é muito ruim, que tem a ver com uma oferta de gênero, Aldrin, que é um raciocínio de que se essa mulher denunciar e não conseguir provar, então isso automaticamente significa uma imputação de denunciação caluniosa. Não é verdade. Claro que pode ser, eu posso ter denunciação caluniosa, mas isso não pode ser um raciocínio automático usado, inclusive, para ameaçar a mulher. Não abre a boca. Se você abrir e não provar, não é assim. É possível que não haja provas suficientes para uma condenação, mas nem por isso seja possível imputar denunciação caluniosa. Nem a mulher e nem qualquer tipo de retaliação a advogado que trabalha para mulheres. Que é outro problema grave que nós estamos tendo, são as advogadas que são acusadas, são ameaçadas de serem processadas no TED, né? Pela parte adversa, como se estivessem cometendo ali alguma irresponsabilidade por atuar na promoção do direito das mulheres. Isso também a gente não pode admitir que o sistema nem de justiça, nem o nosso TED seja usado para acuar, para amedrontar, para calar mulheres, sejam vítimas, sejam advogadas. Agora, por uma condenação criminal, ao meu ver, é preciso que se atinja um grau satisfatório de prova. Gente, esse era o papo aqui descomprometidamente que eu tinha, mais uma vez, como pretexto para a gente estar junto, enfim, mais uma vez, eu fico à disposição aqui de qualquer conversa. Obrigada. Agradecemos a brilhante palestra. Presidente, muito obrigada. Passo a palavra ao nosso presidente, Dr. Melfa. Como tributarista, a gente não tem nada do direito tributário, às vezes até dá para puxar um trechinho, mas esse é muito. Nós andamos muito juntos. Tributário anda muito juntos. Não, é verdade. E o tributário tem a figura da tipicidade, né? Que é o fato gerador, não é? E as provas, nossa, para mim, a advogada contra o Estado é um problema muito sério. Mas sai de alma lavada aqui pelos conhecimentos do muito obrigado. É uma honra como já disse. Eu quero agradecer e passo a palavra, né? Quem quiser fazer um questionamento da Patrícia, lembrando, né? Acho que talvez a outra até vai mencionar talvez isso, que aqui em Americana, na nossa comissão da mulher, advogada, nós implementamos aqui, a pedido dela, né, o projeto Atena, que é um projeto que visa ao acompanhamento da mulher que vai até a delegacia, para que ela possa ter dignidade, para que ela não possa ser colocada em dúvida, né? Olha, mas é verdade que você fez isso, né? Que foi fizeram isso com você, e talvez a outra que possa falar para agora disso, não. Boa tarde, vocês. Fala de pé. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu aproveitar para falar do projeto. Esse projeto a gente atende toda quarta-feira. Somos voluntários da Comissão da Mulher, denominamos o projeto Atena. E toda quarta a gente fica lá na delegacia, da 1 às 5, e a delegacia da mulher, ela marca com as mulheres que querem um atendimento, só para esclarecer, né, para, às vezes, ela chega lá, tem questões relativas à violência, mas também tem questões relativas à pensão, né, outras coisas. E aí a gente fica à disposição para ajudar essa mulher. E é legal que às vezes a gente revisa o boletim de ocorrência, dá uma olhadinha e orienta e fala, se tivesse constado dessa forma, você não falou isso, você não quer, né? Então, esse tipo de orientação, a gente vê quanto que é importante para essa mulher, né, daqui em diante, fazer valer aquele artigo da Lei Maria da Penha que fala que
a vítima de violência doméstica tem direito à assistência, né? E eu fiquei pensando, tanto naquela série que eu indiquei, da Inacreditável, quem quiser assistir fala muito sobre isso, sobre a fase de investigação. E chegou uma pessoa recentemente lá num dos atendimentos e ela chegou com uma situação de violência patrimonial e era uma psicóloga. Só que ela não percebia que ela também era vítima de violência psicológica. E eu fui perguntar para o delegado como ele conduziria a questão de violência patrimonial. E ele estava assumindo agora a delegacia da mulher, né? Porque antes era um outro delegado, pediu licença e chegou esse. Ele estava fazendo um curso, ele pediu licença, mas é temporário, ele volta, o doutor Donizete. Ele é ótimo. E o doutor que estava com a Aldinei, ele estava um pouquinho assim, inseguro e foi lá, acho que é louvável ter perguntado para a escrivã. Mas achei engraçado como a escrivã falou assim, você fala para ela vir com violência psicológica, porque se a gente colocar a violência patrimonial aqui, é difícil de configurar o crime, porque não tem correspondência direta no Código Penal, né? Então eu fico pensando, olha só, para além da investigação, o trabalho que a gente tem de também pensar na mudança da legislação, né? Fazer com que as pessoas entendam o que é de fato a violência de gênero, né? E a hora que eu fui falar para ela não tinha se tocado que ela sofria violência psicológica, o que era muito estranho, ainda mais porque você é uma psicóloga, né? Você espera, né? E aí eu fico pensando, se a própria mulher não sabe exatamente o crime que sofreu, como que a gente vai ter um processo, um inquérito policial bem feito, né? Sem delegacias de polícia exatamente preparadas, e conduzir o processo de forma correta? E falta muito também a assistência de acusação. Por mais que a doutora atue na defesa, eu defendo que a assistência de acusação também deve ser gratuita para as mulheres vítimas de violência doméstica, porque eles também não vão assessorar o processo, né? Mas eu acho que o tema que a doutora traz é muito legal, não só pela pesquisa, mas por incentivar políticas públicas, para a gente questionar esse tipo de posição. Tá bom? Obrigada, doutora. Presidente, pela ordem, assim que fala. Queria pedir licença aos presidentes, aos meus presidentes, o daqui e ali lá, só para deixar duas palavras aqui, porque eu vou ter que ir, eu não quero abreviar a conversa de vocês. Nós temos uma entrega de carteira em Piracicaba, depois outra em Limeira, e Melfa, até contar aqui para você, vou contar em off, porque senão vai gerar ciumeira. A Patrícia hoje teve um imprevisto profissional e vai ter que voltar para São Paulo, e aí ela derrubou Limeira, derrubou Piracicaba e falou só para a Americana. Então ela está voltando e eu estou continuando para as outras. A gente tinha essa agenda regional aqui, a Americana, Piracicaba e Limeira, e a presidente foi só a Americana, ela está voltando e eu estou continuando. Aparente, porque sabe como é que é. O pessoal fica bravo. O pessoal fica bravo, o pessoal não gosta. Então, muito rapidamente, assim, eu acho fabuloso, uma segunda-feira, 2 da tarde, a gente esteja aqui na Casa de Advocacia, reunidos tantas pessoas importantes, lideranças de comissão, lideranças da diretoria. Isso é muito gratificante para nós que a OAB, não nós, não Melfa, Patrícia, mas que a OAB faça isso, a OAB continue representando essa força. Isso é muito expressivo, muito expressivo. Todos aqui deixaram o melhor dia da semana, que é segunda-feira, que a gente começa. Então, aqui conosco, então, muito obrigado. E a gente faz esse esforço de passar, mesmo que muitas vezes rapidamente, justamente por isso, porque cada passagem deixa uma experiência, nos traz uma experiência, nos aproxima um pouquinho mais. Então, para agradecer a presença de vocês, para pedir desculpa para levantar e sair, para não atrasar lá, mas vou deixar você aqui com os nossos presidentes. O presidente possa ir? Está. Agora deixa eu fazer você. Só para não deixar a pergunta da Audrey sem resposta,